Cara, eu queria saber desse momento da sua vida, cara. Você quase morreu lá. Quase morri. Tipo, como que foi essa situação? O que você aprendeu ali? O que Quantos por que hora mudou bateu? na sua vida depois disso, cara? Pra falar a verdade, a minha sensação foi zero, eu não lembro de nada. Se eu tivesse Sério? morrido naquele momento, eu não ia sentir dor nenhuma. Mas você lembra de perder o controle e bater? Não. Você Eu, lembro, lembra de eu peguei começar a mola corrida? e dali pra frente eu não lembro mais nada. Sério? Era uma classificação. Ah. Era a qualificação, Era na classificação, né? é. Tá. Mas você lembra de ter entrado no carro, pelo menos? Entrada no carro, sim. Mas eu... Mas aí o que aconteceu? Você tava aqui... Eu- Até mudou a legislação depois, alguma coisa não, assim não, que eu vi não. lá? Eu tava fazendo a minha volta de classificação. Tá. Eu acabei a minha volta de classificação grudado no carro do Rubinho. Aham. O Rubinho tava começando... Ele ia começar a volta dele uma volta depois. Então eu encerrei a volta, ele tava na minha frente e ele ia começar a volta de classificação dele. Então eu acabei grudado nele, eu arranquei o pé, tava, né, indo mais tranquilo para voltar pro box. E aí ele começou a abrir, porque ele tava na volta rápida dele, ele começou a abrir, ele fez a curva 1, a curva 2, a curva 3, depois a curva 4, caiu uma mola do carro dele, né, pesava quase 1 quilo, né, a mola. Caiu, começou a pingar no chão, acho que a mola bateu em alguma coisa na pedra, na asfalto, sei lá. Bateu e voltou. A hora que voltou, eu tava vindo. Ah, então na verdade foi por causa do Rubinho. Não, não. Do carro dele, calma. Não, calma. Calma, Não tô culpando ele. Pelo amor de Deus. Mas, não, calma. Não tô culpando ele. Mas, Caiu cara, uma peça do carro dele que loucura. e veio... E ninguém viu, ninguém avisou e... Não tem como. Não, esquece, velho. A gente Os tá caras falando de tão- segundos, O devagarinho dele é 300 por Eu hora. bati a uns 250 por hora. Ah, tipo, porque foi devagarinho, eu falei assim, A pedra tava veio 30, na minha voltando. cabeça. Se a gente tentasse fazer 1 milhão de vezes isso, não ia acontecer. Esse Deus, acidente. cara. Mas eu vi você tá com muito sangue. Foi aquilo mesmo? Foi aquilo. A peça bateu na minha cabeça, tive um impacto... Estourou o capacete? Estourou. Tipo, ainda eu tive a sorte que já era um capacete de fibra de carbono nessa época. Se fosse, sei lá, 3 anos antes, 4 anos antes, não estaria aqui, com certeza. Esquece. Né? Meu Aí- Deus. Aí, a hora que eu peguei a peça na minha cabeça, na minha testa, foi bem aqui nessa parte, a Fórmula 1, né, o piloto acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo. Então, a hora que eu peguei a mola, eu tive um impacto onde eu apaguei, e a hora que eu apaguei, as minhas 2 pernas fez assim. Então, eu fiquei acelerando e freando. Aí o carro foi... Você vê que o carro começa a acelerar e travava a roda do carro, assim, até bater, né? Caraca, cara. E, logicamente, o maior problema não foi do impacto, né, na minha batida, foi da molada que eu tomei. E eles depois eles pegaram meu capacete, fizeram um teste de impacto. O impacto, a força do impacto foi igual a um tiro de AK-47. Caraca! Que é isso, cara? Ô, cara, e E aí eu perdi... quando você acordou, mano? Então, aí me puseram em coma, induzido, né, no hospital. Tive que fazer uma operação, porque todo esse osso aqui dessa parte da testa eu triturou aqui. Então, ele fez Uma uma placa. operação para tirar todo o osso triturado, né, e fechar. E aí, logicamente, depois eu ia ter que pôr o que eu fiz, né, eu tenho uma placa aqui para fazer o papel do osso, né. E então, tipo, eles me puseram em coma induzido, e aí fizeram a operação, me puseram em coma induzido, eu acordei depois de 3 dias. Cara, e você Não acordou... lembro de nada, nem do começo do hospital, não lembro. Eu lembro mais no final. Você acordou assustado, cara? Tipo, Não meu lembro, Deus. nem lembro como Não eu lembro, acordei, é. não. Foi... Na verdade, eu tava em coma, aí a gente levou, né, isso, logicamente, através da minha esposa, que ela é quase uma médica, né, a Rafaela. Ela levou um médico daqui, exatamente aquilo que a gente tava falando do Brasil, né? A gente, o que a gente tem de pessoas profissionais aqui, não que não tenha lá, né? Mas a gente levou o nosso médico aqui, que é o Dino Altman, e ele que me ajudava lá. Eu tava num hospital militar, tipo, chegavam para dar comprimido na mão, assim, né? Logicamente, a cirurgia que eu tive foi muito bem feita, tinha um médico super profissional que fez a cirurgia de lá, mas o hospital era muito Mais roots, ruim. né? Mais roots. Caramba, cara. E aí o Dino tomava conta de tudo lá, o médico, e aí quando
eles resolveram, né, me tirar do coma, o Dino falou, vamos lá, a gente vai diminuir, né, a máquina para ver se a reação dele começa, se ele tem algum tipo de reação. E aí ele até falou para minha esposa, falou assim, não fala nada, você fica quieta, porque ele não pode ouvir, fala nada, só pra gente ver. Aí eles diminuíram um pouco a reação, aí viu que eu tava reagindo bem, aí eles resolveram me tirar do coma, e aí eu fiquei mais uns 5, 6 dias, 7 dias no hospital, e aí eu vim pra cá, embora pro Brasil. Andando normal ou tava... Andando normal, tava logicamente, né, Aham. todo destruído arrebentado. aqui. E às vezes as pessoas elas citam muito alguma alucinação, alguma lembrança, alguma loucura, alguma coisa que aconteceu assim no coma. O que Você eu teve algum no sentimento, coma, alguma no coisa coma espiritual? nada, não, nada. No coma eu não lembro de nada, nada. O que, por exemplo, aconteceu é que o médico até falou assim, essa parte onde ele teve um incidente, ele perdeu o osso, tá? Essa parte aqui é uma parte onde talvez, depois que ele tiver acordado, ele pode sentir uma emoção diferente, tanto positivamente como negativamente. Então, sei lá, eu tava no hospital, de repente eu levantava da cama, ia lá e dava um abraço no meu pai. Sabe, tipo, como, por exemplo, foi uma pessoa lá também, que eu acordei e eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Sabe, tipo... Bravo. Às vezes é o contrário também. Então, tipo, aconteceu algo como esse, por exemplo. Caraca, cara. E aí, passando isso tudo, acho que foi a coisa mais sinistra que aconteceu na sua vida, assim, né? Pelo menos Sim. fisicamente. Tem uma reflexão que você fecha dessa história? Então, muita gente fala que eu mudei como piloto, que eu nunca mais ganhei uma corrida depois do meu acidente. Depois disso você não ganhou mais. Me tiraram, né? Uma vitória, poderia ter vencido na Ferrari, Sim. mas eu não venci nenhuma coisa depois. Também não tinha mais o carro bom que eu tinha antes. Aham. Quase venci na Williams também. Também não era um carro para vencer. Mas falam que, né, muita gente, jornalista, falam que talvez eu não era o mesmo depois do acidente do que eu era antes. Eu não consigo dizer se isso mudou ou não. A minha sensação, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, as coisas que eu gostava, eu continuo gostando. O jeito, fecha a viseira, você não lembra que tem esposa, pai, mãe, filho, você não lembra. Porque parece que vira uma chavinha, e você faz aquilo, só tem o seu trabalho e os riscos, em geral, fazem parte, né? O que mudou na minha vida depois do acidente foi dar valor à vida. Isso sim. Isso, por exemplo, a gente nunca acha que algo grave vai acontecer com você. Mas quando acontece, eu acho que talvez o jeito de você valorizar a sua vida como a das outras pessoas também, isso realmente mudou para mim. E para você o valorizar a vida, o que significa o valorizar a vida? Cara, eu acho que é você saber que talvez amanhã você pode não estar mais aqui, entendeu? Eu acho que você não tem esse medo de antes, né, de algo grave, algo sério acontecer com você, você não tem esse medo de, tipo, um acidente, alguma coisa, ou qualquer coisa, qualquer situação pode te tirar daqui. Ou outras pessoas também, né? Então eu acho que talvez isso mudou um pouco, né, o meu jeito de pensar. Não Mas- que eu tenho medo, não tenho Sim. medo, mas não sei. Mas Talvez... aí, por exemplo, isso daí te faz, materializando isso, né, na prática, isso aí te faz, por exemplo, curtir mais as experiências, por exemplo? que sim. É mais ou menos isso? Acho que sim. Curtir mais a experiência, dar valor mais às coisas, entender que, pô, você tá aqui por uma situação e você acontecem muitas coisas boas, né? E você, não sei, difícil dizer exatamente, mas você talvez dar mais valores às coisas que acontecem com as Sim. oportunidades que você tem, talvez, né? Eu fico pensando, o Rubinho, ele ficou sentiu culpado de alguma forma? com Não, isso ele daí? ficou, logicamente, muito mal, né? Como Porque imagina, né? pelo Não que foi culpa aconteceu. dele, mas assim... Não. É um Cara, acidente, né? Não tem como. ele né, ficou cara? logicamente mal, ele cara. encontrei bastante com ele depois. Até um dia eu fui lá e ele não queria ver o capacete, eu pus o capacete. Do jeito que ficou o meu capacete, Aham. tava sangue em tudo quanto é lugar do capacete. Eu deixei exatamente igual, tá na minha estante da minha sala, né, num acrílico, o capacete do jeito que eu peguei, não limpei, nada, tá exatamente igual, com sangue ainda seco, né, lógico. Caramba. Então aí E ele teve dificuldade de ver o capacete. ele teve dificuldade, assim.
A gente usa Três Corações já há uns 3, 4 anos aí. Nossa, e muito os bem. empresários que quiserem, né, é só clicar aqui no link da descrição. Exato. Você é um empresário, você tem uma empresa, você quer que a sua empresa consuma Três Corações, porque aqui os nossos funcionários consomem, eu consumo, os nossos sócios consomem, os nossos colaboradores consomem, os nossos visitantes consomem. Se você também quiser esse padrão de qualidade na sua empresa, a gente vai deixar um link aqui E, ó, para você não sei clicar. se